O homem não é afetado pelo evento em si, ele é afetado pela forma como enxerga esse evento. Essa é uma frase de Epicteto e que tem um imenso significado porque nos faz começar a refletir sobre a nossa responsabilidade em cima do que vai acontecer após qualquer situação problemática que tende a surgir na nossa vida. A mente ansiosa, ela é uma característica que acaba também trazendo muita angústia porque a ansiedade faz basicamente com que você queira controlar tudo, embora você não controle quase nada. E aí, dentro desse processo vai surgindo o mito de que, se eu controlar tal situação, eu vou me sentir mais segura. Quem aí nunca pensou que se conseguir prever os eventos de um problema, que se conseguir imaginar o que de pior pode acontecer, isso vai ser algo muito positivo e que vai ajudar a lidar melhor com a situação? E no final das contas você percebe que, pelo contrário, aquilo, além de não ter te ajudado em nada, só fez com que você ficasse mais ansioso, estressado, angustiado, até mesmo triste. Porque o que vai definir a sua tranquilidade não é a previsibilidade das coisas, mas é você, inclusive, aprender a lidar com essa imprevisibilidade, com a incerteza. Como é a sua tolerância à incerteza dos eventos que você não tem controle nenhum? Porque, de repente, você para pensar o que de fato você controla. O que é que está ao seu alcance, o que é que está em suas mãos e que você consegue resolver até para minimizar, quem sabe, esse pensamento de que você tem que resolver tudo o tempo todo. Que é isso, você para e pensa, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que deixar tudo absolutamente organizado. Além de você não conseguir fazer isso, porque é humanamente impossível, você perde a oportunidade de olhar para aquilo que é seu e realmente se responsabilizar por isso. Então, é tentando evitar um problema que você, sem perceber, acaba criando vários outros problemas. E aí, é muito importante que você se atente a fazer apenas aquilo que depende de você. Se você tenta fazer aquilo que não depende de você, você vai ter dois problemas. Primeiro, você não vai conseguir resolver nada, porque ali não é sobre você. E segundo, você ainda vai ficar frustrado e sofrendo porque não está conseguindo resolver aquilo que você gostaria. E aí a gente precisa entender também o porquê que você tem a necessidade de controlar aquela situação ou de resolver aquela situação que você já entendeu que, inclusive, você não tem poder nenhum sobre ela. É muito louco parar para pensar que não querer sofrer, mas fazer coisas que levam ao sofrimento faz parte da mesma pessoa. Porque se eu perguntar para você agora, você gosta de sofrer? Possivelmente a resposta vai ser um grande não, porque ninguém gosta. Ninguém gosta de sentir dor, quer dizer, algumas pessoas até podem gostar, mas no geral, nós não gostamos do sofrimento. Nesse caso, se você para observar as suas ações e as suas verdadeiras responsabilidades sobre qualquer coisa que aconteça na sua vida, que esteja acontecendo agora, você consegue identificar o que está acessível, o que você consegue modificar. Nesse mundo frenético que a gente vive, é comum ver pessoas cada vez mais ansiosas, desesperadas, sem perspectiva de futuro, porque é como se elas estivessem tão soterradas pelas devidas situações que vão acontecendo, ou pelas dúvidas, pelas incertezas, que elas se tornam incapazes de lidar com os problemas, mas também incapazes de se manter no momento presente, porque é uma necessidade que tem de tentar prever o futuro, tentar controlar o futuro. E nesse momento já é percebido que quanto mais você tenta controlar, pior você fica, mais ansioso você acaba ficando. Não é difícil conseguir observar em pessoas que falam: eu não consigo ficar tranquila, eu não durmo bem, a minha mente parece que nunca desliga, se a todo momento ela também está se expondo e sendo exposta a diversos assuntos, a diversas informações que no final das contas não agregam em praticamente nada. Isso só faz com que surja uma sobrecarga de informações e que vai gerando na mente, às vezes, uma necessidade de ter coisas que agora não são acessíveis, ou de você começar a desejar fazer e ter coisas que de repente também não estão à sua disposição. E a falta é uma problemática para o ser humano, porque a gente tende a se incomodar com aquilo que está faltando e não observar direito aquilo que já está aqui na nossa realidade. Não consegue usufruir daquilo que se tem. Parece que a todo momento vai-se em busca de preencher um espaço que você de repente nem sabe que espaço é esse. Eu não estou falando que a falta é algo ruim, não. Pelo contrário, a falta, inclusive, é uma das coisas que nos faz gerar um movimento. Se eu sei que eu preciso me alimentar, é a falta da comida, do alimento, que está me motivando a buscar por esse alimento, até para que meu corpo
não sucumba. Mas existem faltas, e aí eu trago para o campo mais subjetivo e existencial, que a gente precisa ter muito cuidado ao alimentar essa necessidade de preenchimento. Porque existem espaços que eles não foram feitos para serem preenchidos. Existem situações que elas não foram feitas para serem resolvidas, para serem eliminadas. A ansiedade, por exemplo, é uma delas. Eu já ouvi diversas pessoas dizendo, inclusive, que queriam acabar com a ansiedade. Mas isso é impossível. E mesmo que fosse possível, qual seria o benefício de eliminar 100% a ansiedade, que também faz parte da natureza humana? O que de repente você precisa aprender é como lidar com essa ansiedade e também como conviver com ela nos momentos que foi inevitável o surgimento da mesma. Tentar eliminar a ansiedade é basicamente você falar que você não vai querer sofrer nunca, você nunca vai querer estar sendo exposta ao sofrimento. Só que isso é impossível. Enquanto você estiver aqui, enquanto vida houver dentro de você, enquanto o oxigênio estiver em seus pulmões, você vai passar por situações que vão gerar desconfortos, que vão fazer você sofrer, mas tais enfrentamentos que a gente entende que também são necessários, eles principalmente servem para nos mostrar o que em nós ainda é tão frágil que precisa de uma atenção e não apenas a atenção, mas qual é o aprendizado, se é que existe, porque nem tudo na vida também vai trazer um aprendizado, mas o que é que você vai fazer com aquilo no final das contas? Você vai ser resistente e ficar sujeito à possibilidade de continuar no sofrimento, ou você vai desenvolver uma certa flexibilidade de entender que se você não consegue lidar com aquilo ou resolver aquilo porque não está ao seu alcance, o que é que você realmente vai fazer? Então, as escolhas que vão sendo feitas a partir dessas percepções, elas são muito importantes. Porém, para que você chegue a essas percepções e faça essas escolhas da maneira mais coerente possível, você vai precisar se observar, parar de se distrair tanto com as informações externas. Você o tempo todo está recebendo informações, você está falando sobre coisas, você está ouvindo sobre coisas, e no final do dia a sua mente ela está tão sobrecarregada, tão agitada, que o seu cérebro ele começa a entrar num frenesi. Ele não consegue dissociar assim, o que de fato é importante, que eu preciso manter a minha atenção, e o que não é importante, que eu preciso de repente deixar para lá. Alguns inclusive relatam insônia, porque se a mente não para, você vai ficar em estado de alerta. Se você está no estado de alerta, você não consegue relaxar, você não consegue descansar. Por quê? Basicamente o seu corpo e o seu cérebro eles estão entendendo que se eu estou em estado de alerta, eu preciso manter a guarda alta para poder dar conta de qualquer problema que possa vir a acontecer. E no final das contas não ocorre problema nenhum. O problema que surge de fato é não conseguir ter uma boa noite de sono e não conseguir descansar porque estava ali tentando sobreviver a algo que você de repente também nem sabe do que se trata. Um outro aspecto muito importante que eu também acabei vendo no livro, que é o Manual de Epicteto, foi uma advertência que ele dá. O quanto que é importante tomar cuidado para não agir como uma criança que tudo deseja e pouco faz para poder obter aquilo que deseja. O desejo também é uma coisa que ele traz muito em pauta. Se você deseja muito o tempo inteiro e várias coisas diferentes, você vai se dispersando e não consegue se dedicar direito a quase nada. Ou você não consegue realmente dar o melhor de si em nada porque a sua atenção e a sua dedicação fica fracionada. Qual é a grande consequência disso? Você nunca vai conseguir se sentir satisfeito porque você também não vai conseguir finalizar essas tarefas e não vai conseguir apreciar o processo que essas tarefas poderiam proporcionar como um nível de satisfação pessoal, de enxergar que você está fazendo, que aquilo tem um sentido e que o resultado não é de fato a coisa mais extraordinária. Ele é uma consequência de um processo que também possa ter sido prazeroso. Mas se você não tem um único objetivo e começa a olhar para todos os lados, uma hora querendo algo, outra hora querendo outra coisa, uma hora você quer ser vendedor, outra hora você quer ser um empresário, outra hora você quer ser funcionário público, você não tem um objetivo fixo. Então, você nunca vai conseguir engrenar direito em algo para que isso, no fim das contas, te traga algum tipo de satisfação. E vai tendo tantas atividades paralelas que isso também vai aumentando o seu nível de ansiedade e o nível de sofrimento. Por quê? Você não vai conseguir obter os resultados que deseja, e o imediatismo é uma das problemáticas da sociedade atual, que se você não tem aquilo que quer, logo você se frustra e entra também em sofrimento. Não ter uma pressa de resolver todas as coisas, até porque nem tudo vai depender de você,
É uma escolha sóbria que você faz, e aqui Epiteto traz uma perspectiva mais madura de que você acaba sendo um adulto funcional a partir do ponto que você entende o que de fato você quer, o que você está fazendo, se isso faz sentido para você e se isso está de acordo com os seus valores. Se a resposta para essas perguntas for não, aí é interessante você revisar aquilo que você está querendo, o que você definiu como objetivo, para que não passe a vida num constante sofrimento ou chegue num ponto em que você começa a questionar o sentido de tudo aquilo que você está fazendo, inclusive da sua própria existência. E trazendo isso para uma perspectiva do quanto que isso afeta as pessoas e o que gera esse sofrimento humano, seja no contexto clínico, né? Eu sou psicóloga clínica, ou seja no dia a dia, nas relações, nas obrigações, responsabilidades e afins que nós estamos inseridos e que a gente precisa resolver, é muito perceptível que quando você está num lugar com pessoas ou diante de situações que te geram incômodo e que você não consegue mudar a situação e as pessoas, o mais viável seria você mudar de ambiente. Tem uma frase, talvez você já tenha ouvido assim: você não vai conseguir mudar o lugar, mas é importante que você mude de lugar. Então isso aí vai gerando uma solução mais palpável e racional que se aplica àquilo que você controla. Se você não pode mudar as pessoas ao seu redor, se você não consegue mudar o ambiente que te traz aquele sofrimento, é interessante que você então busque se afastar de tudo isso que te traz esse infortúnio, ou que você de repente não tem nada a fazer a respeito. Não é como se você estivesse fugindo do desconforto, mas você está fazendo uma escolha e entendendo que existem batalhas que não vale a pena você lutar. E existem tantas outras que merecem muito a sua atenção. E é para elas que você deve se redirecionar. Os excessos também acabam sendo um grande problema, porque você começa a trazer para sua vida coisas que não têm utilidade ou que não fazem sentido nenhum. E você não consegue identificar porque o desejo de obter aquilo, sejam relações, objetos, informações, ele acaba sendo muito mais forte e que você não tem um senso crítico para poder separar o que é realmente essencial do que é superficial. Então, o excesso de coisas, ele acaba trazendo também um desequilíbrio emocional, um desarranjo interior que você, ao longo do tempo, vai se sobrecarregando e que isso vai, inclusive, trazendo uma fadiga emocional e uma fadiga mental. Algumas pessoas entram em burnout no trabalho porque elas estão carregando um excesso de algo. A demanda ali, ela está sendo muito intensa, existem coisas que de repente ela não consegue dar conta, não consegue gerir, o ambiente em si também não é muito propício, e ao ir se acumulando, isso vai gerando a pessoa no limite, que traz esse adoecimento, onde ela precisa inclusive parar e se afastar daquele local que gerou esse problema. O que eu quero falar com tudo isso? Que quando nós pensamos na ansiedade em si, nas mentes ansiosas, pessoas ansiosas e no quanto que a ansiedade tem se tornado cada vez mais intensa e mais comum, é necessário começar a entender que se eu quero aprender a lidar com a ansiedade ou se eu não quero viver ansiosa, eu preciso basicamente começar a olhar para aquilo que eu estou fazendo, para a minha vida, para as minhas escolhas, para o ambiente que eu estou, para as minhas relações, e analisar se tudo isso está coerente com a minha necessidade de ter uma saúde mental em dia, ou se aquelas coisas elas estão potencializando o que para mim está sendo um problema. Dito isso, observado isso, eu vou precisar fazer as minhas escolhas. Se eu começo a relacionar o problema que eu estou enfrentando com uma situação referente a determinada pessoa, eu vou precisar resolver essa situação com essa pessoa. Se não tiver como resolver, eu vou ter que resolver isso dentro de mim e seguir a minha vida. Se um problema for relacionado ao ambiente que eu vivo, eu vou ter que me questionar se eu consigo sair desse ambiente e quando eu vou conseguir sair desse ambiente. Porque, de repente, eu não vou ter o poder, a capacidade de fazer isso no exato momento em que eu percebo. O mais lógico e o mais viável seria começar a me organizar para fazer com que isso aconteça em algum momento que seja mais oportuno. É praticamente impossível que você não consiga fazer nada diante dos problemas que você esteja sendo exposto. Claro que são situações e situações, não estou falando aqui que você tem esse superpoder de mudar tudo, mas quando surgirem as problemáticas, ou você está com uma crise de ansiedade, ou que você está passando por outro tipo de sofrimento, é muito válido pensar que, embora isso seja muito desagradável, embora isso seja um problema muito grande, o que é que você de fato consegue fazer com isso? Às vezes a única coisa que você vai conseguir fazer é saber que você está sofrendo, entender que eu quero ficar aqui,
na posição fetal, eu quero ficar aqui sem ver ninguém, para que eu consiga também organizar melhor os meus sentimentos, as minhas ideias, e depois voltar a fazer algo que seja realmente importante, né, no sentido da convivência. Então, no final das contas, o que é que dá para levar de tudo isso? Que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou percebendo, a forma como eu percebo os eventos ao meu redor, porque nem tudo que eu penso é verdade. E eu também preciso ter muito cuidado com os excessos. Então, dito tudo isso, qual é a forma que você tem enxergado as coisas que acontecem na sua vida? Como essas coisas elas têm afetado você e o que você tem feito para lidar com elas. E também como é que você lida com os excessos. Se na sua vida hoje tem mais coisas inúteis do que úteis, e se você está o tempo inteiro com essa necessidade de trazer alguma coisa nova só pela excitação momentânea que aquilo pode trazer. Então faça aí essa revisão, até para que a sua vida não seja governada mais pelos prazeres momentâneos do que por coisas que elas agreguem a longo prazo naquilo que você realmente tem por objetivo. Eu sou Daiane Rodrigues, psicóloga especialista em transtornos mentais com ênfase em ansiedade e ajudo mentes cansadas a encontrarem um refúgio mais uma vez. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha com um amigo ou com amiga que você acha que também está passando por algum excesso, por alguma dificuldade de enxergar as coisas ao seu redor. E me acompanha nos próximos vídeos, porque eu vou estar aqui falando sobre saúde mental, sobre sentido da vida, sofrimento humano. E espero te encontrar no próximo. Até lá!